Começa mais um Conexão Rural Germe Pasto. Que bom, né? Temos mais uma vez a oportunidade de conversar com você, levar informações sobre formação de pasto, sobre sementes de qualidade, sobre como você formar um pasto de uma maneira muito rápida e econômica. E esse é o assunto, ou são os assuntos do programa de hoje. Você vai saber sobre a importância da correção do solo antes da semeadura e também sobre as principais vantagens da VDTEC Plus, a semeadora que você precisa. Uma semana bastante difícil aqui para mim, viu, Kischel e Daniel Diraim, por conta da mudança de tempo que tivemos aqui nos últimos dias. Estava um calor danado de rachar, de repente entra aí uma massa de ar, um pouco de chuva, uma chuva muito pequena, mas a temperatura caiu bastante aqui nos últimos dias em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Acredito que em boa parte do Brasil. Bom dia, Daniel, tudo bem? Bom dia, Éder, bom dia, Armindo, bom dia, produtor. Isso mesmo, o produtor está chegando o momento de fazer o plantio, né, resolver o seu problema de pastagem, ter uma pastagem de qualidade, e agora é o momento de fazer a correção, os últimos passos para ter uma boa pastagem. Então é muito importante ficar atento ao programa de hoje para sanar todas as dúvidas e, com certeza, como a gente fala, ter uma boa formação de pastagem. E para isso, esses passos que nós viemos falando ao longo do Conexão são muito importantes para que ele consiga coroar, né, fechar com chave de ouro a formação 2015-2016. Com certeza. Armindo Kischel, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Hélio, bom dia, Daniel, bom dia, produtores do Brasil. Muito bem falou, Daniel. Nós estamos no momento de fechar o planejamento. Então, hoje, nós considerando uma propriedade como uma empresa, não importa o tamanho, desde a pequena, a média, a grande, temos que tratar a propriedade como uma empresa. E se ela é uma empresa, nós temos que fazer o planejamento. Toda empresa que tem um bom planejamento, uma boa execução, é muito seguro, é baixo risco e garantido sucesso. Então, nesse planejamento, nós falamos aí nos programas anteriores sobre o diagnóstico da propriedade, do produtor, saber se tem recursos, qual é o objetivo dele, tem investimento, principalmente a mão de obra qualificada para determinadas tecnologias. Determinando isso, fazemos uma análise do solo, que ele vai ser recuperado para a pastagem, determinamos por que o pasto degradou, alternativa de recuperação e a escolha da espécie forrageira. Muitos produtores já definiram a espécie em função desse diagnóstico, já ligaram para a Germipar, já compraram a semente, ou estão comprando a semente. E agora, que nem o Daniel falou, nós chegamos no momento certo, já está tudo programado. Fizemos no programa passado a limpeza do solo, remoção de tocos, galhada, preparamos os solos dos trilheiros, as erosões, fizemos a conservação do solo. E agora, para nós dar continuidade do preparo do solo, nós temos que aplicar os corretivos. E o programa de hoje vai mostrar se a análise do solo indicar problema de deficiência do solo, ou de cálcio e magnésio, ou de alumínio alto, nós temos que aplicar calcário. Aí vamos ver os tipos de calcário, alternativa de aplicação, época, os cuidados principais na aplicação do calcário. E um outro corretivo muito importante desta época, antes do plantio, é o fósforo. Eu vou falar sobre fonte de fósforo, alternativas, os custos, como aplicar, muito importante. Então, o programa de hoje vai focar em cima dos cuidados principais nessa aplicação para garantir que o produtor faça o plantio e tenha uma lavoura de pasto. Não aceito uma pastagem de qualquer jeito, não. É lavoura de pasto. Uma pastagem bem formada, bem conduzida, com bom planejamento, pode, e muitas vezes, ser mais rentável do que a própria produção de grão. Legal. Bom, prometo que eu vou falar pouco hoje, mas porque a voz está um pouco afetada. Deixa com nós. Deixar vocês dois trabalharem à vontade hoje para falar sobre esse assunto tão importante. Mas antes, eu quero só lembrar com o Daniel Diraim a importância da aquisição de sementes de maneira antecipada. A Germipar criou um programa que é a compra antecipada de sementes. Você pode efetuar a sua compra antecipada, que é o Compra Programada Germipasto. Lembrando que esse sistema de vendas da Germipasto vai até o final de agosto, portanto, até segunda-feira, dia 31, dá tempo ainda de você ligar e conversar com a equipe da Germipasto. Isso, Éder, é bem simples, é um sistema que a Germipasto criou há bastante tempo atrás, há 15, 16 anos, e a cada ano nós notamos o maior número de produtores aderindo ao sistema, aumentando o volume de compra durante a compra programada, em função dos benefícios do sistema, que nada mais é do que o seguinte: enquanto tem uma procura menor, o preço também é menor, é oferta e demanda, é uma coisa bastante simples. A Germipasto, por produzir a semente, por ter campo de produção, por garantir o produto quando chegar a época
de fazer a semeadura a partir de setembro, outubro, novembro, ela consegue comercializar de forma antecipada. Isso é importante para a empresa, que consegue trabalhar o ano todo, e é muito importante para o produtor, como o Armindo falou. Quem faz um bom planejamento, que já sabe o que vai precisar naquele ano, o produtor já sabe que vai reformar 50 hectares, por exemplo, e vai usar Marandu e Piatã. Então, o que ele faz? Ele aproveita a melhor época do ano para comprar o Marandu e o Piatã. E isso é o compra programada. Então, o produtor faz o planejamento, define qual é a cultivar que precisa para aquela propriedade, e aí entra em contato com a Germipasto, adquire a semente. A semente, o que acontece? Ele recebe uma nota fiscal que ele fez a compra. Somente vai, posteriormente, receber o produto, mas a comercialização já ocorreu. A Germipasto, como nós estamos vendo, armazena em armazéns próprios, e climatizados, com total controle de qualidade a semente. Quando chegar o momento de fazer a semeadura, quando começam as chuvas, quando tem temperatura, condições ambientais favoráveis para um bom plantio, a Germipasto despacha o produto até a propriedade e o produtor recebe e faz a semeadura. Ou seja, ele armazena por pouco tempo porque é um ser vivo, tem risco, tem altas temperaturas, roedores dentro da propriedade, uma série de fatores que podem prejudicar a qualidade da semente. Isso a Germipasto armazena. O mais próximo possível do momento de fazer a semeadura, a Germipasto envia até o produtor e aí o produtor faz a semeadura. Então, quais são as vantagens? Ter um produto de qualidade, ter o menor preço possível da safra e garantir uma determinada cultivar que provavelmente dentro do planejamento, uma umidícola, uma cultivar que de repente pode ou subir muito de preço ou então vir a faltar quando chegar o momento de fazer a semeadura, o produtor já garantiu aquela cultivar. Então esses são os principais benefícios. Custo reduzido, né, poder diluir o seu investimento na aquisição. Hoje, durante o compra programado, o produtor pode comprar em até 6 pagamentos, coisa que na época, na compra com entrega imediata ou no momento que faz a semeadura, ele não tem essa oportunidade de negócio. Outra coisa, o custo com semente é um dos. Né? Você tem custo com insumos, custo com preparo do solo, custo com aquisição de animais, com cerca, com água, uma série de... E o custo com semente é esse. Então o produtor consegue reduzir em 30% a 40% o custo das sementes, comprando de forma antecipada. Aumenta o tempo de pagamento, então dilui os pagamentos, que isso é muito importante para o caixa da propriedade, e garante todas as cultivares para quando ele for fazer a semeadura. Então esse é o foco do compra programada, e também nesse momento o produtor consegue adquirir a VDTEC na mesma condição das sementes, o que é muito importante. Já garante a semente e garante o implemento que vai fazer a semeadura. E como você falou, está acabando o tempo, é até final de agosto, que a partir de setembro iniciam, como a gente chama, entrega imediata, que é quando em algumas regiões do Brasil já começam a ter condição de plantio. Isso é importante nós falarmos aqui no Conexão, salientava Armindo, porque como você falou, Éder, deu uma chuva essa semana. Então choveu, eu posso plantar? Será que essa condição que a gente está vivendo agora é favorável para um bom plantio? Então, quais são os requisitos, os principais requisitos para ter, não, agora é hora de fazer um bom plantio. Então, agora é a hora que a Germipasto começa a enviar os produtos até a sua propriedade e você recebe aí de forma tranquila uma semente que estava armazenada, que está com todas as garantias para ter uma boa pastagem, e aquilo que nós falamos, coroar todo o trabalho, toda a análise de solo, a definição da área, o preparo, a calagem, a limpeza, tudo que nós fizemos até hoje, coroar com um bom plantio e ter uma boa pastagem, como o Armindo falou, uma lavoura de pasto na área que ele vai formar esse ano. Ele vai ensinar hoje como preparar o solo para ter essa boa lavoura. Mas antes, eu ainda quero continuar nesse assunto, compra programada. Nós temos um vídeo que mostra detalhes de como você pode aproveitar o compra programada Germipasto. Veja aí. Você já sabe o que e quando vai ter que plantar, certo? Na Germipasto, com a compra programada, você antecipa e ganha. É tudo muito simples, cheio de vantagens. Funciona da seguinte maneira: você sai na frente e se antecipa, faz o seu pedido, paga em até 6 vezes e fica tranquilo. E enquanto isso, o produto fica armazenado em nossa indústria, que conta com uma infraestrutura de ponta. E tem mais um detalhe: comprando as sementes agora, você economiza até 30% do valor que pagaria se fosse comprar mais para frente.
Legal, né? E por falar em valores, não se preocupe, nós não fazemos ajuste de preço. Até porque, no ato da compra, a Germipasto já emite a nota fiscal. Ou seja, economia e entrega garantida com a credibilidade Germipasto. Compra programada Germipasto. Antecipe e ganhe. Economize até 30% sem reajuste do preço. Pague em até 6 vezes. Oportunidade assim, você não pode perder. Germipasto, sempre ao lado do homem do campo. É isso mesmo, sempre ao lado do homem do campo. Olha, a Germipasto está presente em todo o Brasil e tem os nossos representantes comerciais em todo o território nacional. Você vai conhecer agora os nossos representantes lá em Tocantins, né? Na cidade de Guaraí, no Tocantins. As sementes de Germipasto, elas são encontradas na Agro Regional. É a Germipasto ao seu alcance. Olá, amigo do campo, me chamo Carlton Lira, trabalho na Agro Regional, sou promotor de vendas na linha de pastagem. A loja fica situada em Guaraí, na Avenida Bernardo Sayão. Eu trabalho representando na região de Itaporã, Presidente Kennedy, Goiânia Norte, Colmeia, Guaraí, Pedro Afonso e Itabocão. A Agro Regional hoje é uma loja bem situada, há muito tempo no mercado, e a gente acaba de fazer uma parceria para trabalhar também com sementes de pastagem. Porque antes a gente vinha trabalhando focado só na agricultura. E como a agropecuária vem crescendo na nossa região, então surgiu a necessidade de a gente trabalhar também com reforma e recuperação de pastagem. E a gente sempre procura fazer parceria com empresas renomadas no segmento. E surgiu essa oportunidade agora, a gente está trabalhando junto com a Germipasto para trazer melhorias e produtividade para você do campo. Você que busca segurança na sua propriedade para produzir bem, para ter rendimento, para ter lucro, procura a gente da Agro Regional, que a gente vai ter a melhor opção de aquisição de produtos de qualidade para estar melhorando sua pastagem, para estar melhorando a sua produtividade. A gente está à disposição, tanto na loja com nossos atendentes lá, ou comigo direto no campo. Os nossos contatos estão aí na tela. O meu telefone para contato é 63 8456 4188 ou 63 8417 4767. Legal, é a Germipasto ao seu alcance. Se você quiser saber onde tem um representante da Germipasto bem próximo, bem pertinho de você, basta você entrar no site da Germipasto, www.germipasto.com.br, ou ainda você pode ligar 67 3389 6700 para saber onde tem um representante aí na sua cidade, no seu estado, tá certo? Bom, e nós vamos agora falar sobre o assunto de hoje, sobre como você preparar o solo, como você ter toda uma técnica de preparo de solo para que tenha uma lavoura de pasto, como disse o Armindo. Não é um pasto formado, não. É um pasto de ótima qualidade, ou seja, a importância da correção de solo na semeadura. Armindo. Olha, na verdade, eu falei em preparo do solo, nós vamos represar o do ano da semana passada. O preparo de solo para pastagem é igual ao preparo de solo para plantar milho, soja, arroz e feijão. Ou seja, eu tenho que ter os equipamentos, ou arado, uma grade aradora de 32 ou 36 polegadas, dependendo do diagnóstico, do tipo de invasora, tipo de solo, compactação de solo, solos compactados tem que usar talvez um escarificador, descompactando o solo, grade pesada, grade intermediária, grade niveladora, VDTEC, incorporar semente com grade, ter um pulverizador para controlar algumas pragas, lagarta, que pode acontecer, ou controlar formigas e principalmente eliminar as invasoras. Agora, quanto aos corretivos que você colocou, a análise de solo vai indicar se aquela terra precisa ou não de calcário, se ela está ácida ou não, se ela falta cálcio e magnésio como um nutriente. Muitas vezes, para algumas espécies tolerantes, a acidez ou pouco exigente a pH de solo e cálcio e magnésio, mas ela tem um alumínio tóxico. Então tem que controlar o alumínio, porque vai fixar o fósforo, ou fornecer cálcio e magnésio como nutriente, um macronutriente para as plantas. Então quem está nos ouvindo hoje, os macronutrientes para uma pastagem crescer, uma cultura de soja, milho e trigo
principalmente nitrogênio, fósforo, potássio, o cálcio, o magnésio que vem do calcário e o enxofre que vem do gesso. Então, esses 6 elementos de macro é fundamental. Então, agora mais uma coisa importante. Nós falamos no nosso programa sobre cultivares de forrageira. As cultivares tolerantes, um pouco exigentes. Por exemplo, a pergunta é, posso aplicar a mesma quantidade de calcário para um Mombaça, para um Tanzânia, para um Maasai, para uma Brisanta, para um Medícula ou para o estilosante? É a mesma quantidade? Não. Então, eu tenho as forrageiras tolerantes à acidez, que é o estilosante, que é o decumbis, que é o Medícula, Dictioneura, Andropógo, nós comemos solos de média acidez. Os solos com menos quantidade de calcário. As cultivares intermediárias, que exigem uma correção dos pH e principalmente da saturação por bases, já entram as brisantas, o marandu, piatã, charaés, paiaguás e também o maasai. E as que precisam mais calcário, aí nós temos os pânicos, né? O Mombaça, o Zuri, a Goltamani, são as forrageiras aí mais exigentes. Então eu diria o seguinte, dose de calcário, eu faço uma análise, por exemplo, vai para plantar o estilosante com o Medícula, decumbis, vai 1 tonelada, já seria o suficiente. Ah, mas eu quero plantar uma brisanta, quem sabe 2 toneladas. Quero plantar um pânico, Mombaça, de repente a mesma solo é 3 toneladas. Então, vocês viram que não é a mesma quantidade. E nós temos vários tipos de calcário. Temos o calcário, o calcítico, temos o dolomítico, o magnesiano e também um dito calcário líquido. Aproveitando então, Armindo, o Marcos Lopes de São José do Rio Preto, que é a minha cidade, ele manda para nós aqui uma pergunta, viu? Ele tem fazenda em Araguaia, no Alto do Araguaia, lá no Mato Grosso, e ele quer saber a eficiência justamente desse calcário líquido. Então vamos falar sobre os calcários. Eu faço uma análise, ela de alto magnésio, eu posso usar um calcítico. Tem magnésio, a relação cálcio-magnésio 2:1, 3:1, mais ou menos nessa relação. Está muito, o magnésio abaixo de 0,8 miliequivalente, que aparece na análise, falando aí para os técnicos agrícolas, agrônomos e tal, eu tenho que botar magnésio. Então o meu calcário tem que ser dolomítico. O cacau dolomítico tem de 5 a 12 de magnésio. Então, se a minha análise não tem um magnésio alto, eu tenho que botar um calcário dolomítico no solo, e grande parte, 90% das análises do Brasil, exige um calcário dolomítico. Agora, vem a pergunta do Marcos sobre o calcário líquido. Olha, realmente saiu já notas oficiais aí da Sociedade Brasileira de Solos, questionando isso. Está faltando uma chancela ainda do funcionamento, mas eu tive, justamente semana, o fabricante de um tipo de calcário líquido. E nós discutimos muitas informações, e o próprio fabricante está hoje colocando no mercado. Primeiro estão buscando empresas para testar. Tem testes da própria empresa, testes de alguns produtores com algum certo resultado. Mas o próprio fabricante concorda que esse calcário líquido não é corretivo. Então, se eu tenho um solo extremamente ácido, mas principalmente um solo sem cálcio e magnésio, não é com 2, 3 litros desse calcário líquido que eu vou dar cálcio e magnésio no meu solo. Então, ele concorda que esse calcário líquido é um complemento. Eu quero fornecer cálcio e magnésio especificamente na superfície do solo, numa linha de uma cultura exigente, como algodão, alfafa e outros. Eu posso usar o calcário líquido como um complemento. Eu fiz uma correção do solo, o calcário aí que vem a coisa importantíssima. O calcário que nós aplicamos no solo, e por isso o programa hoje fala de correção, porque os plantios vão começar basicamente daqui 30, 40, 60, 90, 120 dias. O plantio correto de pastagem, grande parte do Brasil, é de outubro a fevereiro. Então nós estamos falando no final de agosto, que o calcário tem que ser aplicado no mínimo 90 dias antes do fósforo. E, qual é a importância do calcário? Eliminar a acidez, para mim poder colocar um fósforo. Primeiro, liberar a acidez para liberar fósforo, ou eliminar a acidez para mim poder aplicar fósforo e não perder esse fósforo. Então o calcário líquido, aí para o Marcos, eu queria colocar o seguinte, que o calcário líquido, eu faço uma correção com o calcário, e o calcário vai custar muito a reagir. 90 dias reage 10%. Um ano, o calcário reage 30%. Em 2 anos, o calcário reage
80%. Em 3 anos, 100% do calcário reagiu. Então, onde é que entra o calcário líquido? No meu entender, falta pesquisa ainda. Seria, eu faço uma correção de calcário, que nem agora, e quero plantar já muito próximo à aplicação do fósforo. É claro que não reagiu o calcário. Então, se eu aplicar aí 2, 3 litros de calcário líquido, para evitar acidez superficial, onde eu vou jogar o meu fósforo, eu ajudo. Então, é um complemento. Calcário líquido não elimina ou não descarta a aplicação do calcário pó, calcário normal, deve ser aplicado e usar esse líquido como um complemento. Então, essa é a principal informação. Tem muita polêmica por aí, tem gente dizendo que não funciona e tal. Eu acho que uma empresa que produz um produto, faz seus testes e mostra no mercado, tem alguma atividade. Agora, o grande erro no Brasil inteiro é pensar que esse calcário líquido possa ser um corretivo. Não, ele é um complemento, que ele é muito alta pureza, partícula extremamente fina, alta absorção e corrige rápido aquela superfície do solo e dando um complemento em algumas situações. E tudo tem que ser custo, né? Ver a relação custo-benefício. Eu, pessoalmente, tratando-se calcário, o ideal, o planejamento que foi comentado, aplicar o calcário antes aí, 90, 120 dias, antes do plantio, para que esse calcário reaja no solo e eu evito menos um custo. Agora, preciso plantar imediatamente, que não preciso da pastagem, muitas vezes eu vou aplicar o fósforo no solo ácido, aí esse calcário líquido pode ter vantagem. Agora, vamos esperar ainda, essa empresa que nós conversamos uns dias atrás, ela está buscando, e não é Embrapa, universidade e tal, buscando parceria para realmente pegar esses dados. Falta ainda, na grande maioria dessas empresas que produzem calcário líquido, uma chancela, uma empresa pública de nome que bota um carimbo, olha, posicionar o produto. Posicionar para que serve e como aplicar e quais são as situações para o produtor aí em casa não comprar gato por lebre. Não ter problema de ter prejuízo, aplicar um calcário líquido pensando que está corrigindo o solo e não está corrigindo. Bom, uma outra pergunta que vem do Mato Grosso, viu, Daniel? Do seu Joaquim, lá de Colíder, tem a ver com a morte súbita das braquiárias ou da pastagem dele lá. Ele enfrentou esse problema ou está enfrentando esse problema mesmo com o solo corrigido. Ele plantou MG5 e toda a pastagem morreu e ele relata aqui que havia feito a correção de solo. Aí fica a pergunta, o que fazer? Aí, Éder, o produtor deve entender por que o capim morreu. A morte súbita, ela geralmente é no norte do Brasil, norte do Mato Grosso, Rondônia, sul do Pará, e aí, mas também ocorre em outras regiões, como no Vale do Araguaia, por exemplo. E as causas são diferentes. Tem uma causa que é pelo excesso de umidade, culmina com excesso de umidade e fungo. Outro problema são, por exemplo, no Vale do Araguaia, problema de excesso de pastejo e pragas de solo, como percevejo castanho. Então, o primeiro passo é identificar qual é a causa que está morrendo os capins e substituir pelo capim que for mais adaptado ou que pudesse ser utilizado naquela região. Mas é o seguinte, da mesma forma que o Armindo respondeu sobre o calcário, com certeza tem muito mais informação, porque a Embrapa trabalhou muito em cima disso, buscando resolver esses problemas. Primeiro, por que está morrendo? Identificar o que está causando. E aí sim, de acordo com identificou qual o capim, o que fazer, qual a solução para esse problema. E não é muito simples, não. Muitas vezes, o problema é maior no marandu, troca o marandu, põe outro capim, está resolvido. Não é bem por aí. Armindo, então a gente imagina dessa forma que muitas vezes os produtores imaginaram que a morte das braquiárias ou das gramíneas, de modo geral, lá no Mato Grosso, estava diretamente ligado à fertilidade do solo, e não é. Mas aí, isso há 15 anos atrás, quando começou a morrer o braquiarão, falavam em morte súbita. Não existe morte súbita. Morre lentamente. Não leva 2, 3, 4 anos para morrer. Então não existe morte súbita. Onde morre o capim? Num solo chamado plintossolo. Então nas regiões do Acre, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, norte do Brasil, são solos que baixa permeabilidade, são solos que encharcam, que retêm mais água. Então o que acontece? Mas principalmente a causa da morte das pastagens nesse tipo de solo começa com o excesso de umidade
Ah, mas essa pastagem tinha 10 anos e começou a morrer. É que 10 anos esse solo estava coberto, não tinha... quando o animal transita nesse solo, a argila muito fina vai impedindo a penetração da água, vai selando esse solo, vai caindo a fertilidade, vai aumentando as invasoras, o invasor segura mais umidade, entra aí o fungo, o pitcher, aí vem a cigarrinha, aí a fertilidade do solo é um conjunto, mas o fator principal chama-se umidade. E o braquiarão, o próprio charaés, o braquiarão, onde morreu por excesso de água e pelo fungo, pitcher e rhizoctone que ocorre, se você plantar o braquiarão, morre no outro dia. Morre, não dura 2, 3 anos. Já o charaés e o piatã são um pouquinho mais tolerantes. Então, demora 2, 3 anos, mas também acabam morrendo. Então, essas áreas forrageiras que não toleram muita umidade, você não pode plantar. Então, o produtor botou calcário, ou se botasse fósforo, ia morrer igual. Agora é o seguinte, o que nós recomendamos para essas áreas? Testamos aí. Primeiro, está morrendo por excesso de umidade, vamos entrar com forrageiras tolerantes. Qual? Quicuio, umidícola. Segundo produto, Dictyon neura, que é uma umidícola, uma proteína melhor. E aí, o Massai. O Massai é um produto que está entrando, eu pessoalmente fiz no Pará, no Mato Grosso, no Acre, colocamos o Massai. O Massai tolera umidade até mais que o braquiarão, que o charaés, o piatã e o paiaguás, tolera melhor. Então, nós trabalhamos aí com o quicuio, com a umidícola, a Dictyon neura, trabalhamos com o Massai, o próprio pânico, o mombaça, em solos de mais fertilidade, tolera. Você pode ver que o pessoal no norte planta muito misturado mombaça com braquiária. Então, tu chega nessas áreas mais de umidade, tá só as torceiras no mombaça. As braquiárias já morreram por excesso de umidade. A outra morte que o Daniel colocou muito bem são os solos arenosos. Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia e tal, eu percevejo castanho, junto com a seca. Então, assim, a morte por umidade é solo, plintosolo, que retém a umidade e o fungo, principal. No solo seco que morre, é o solo arenoso, baixa retenção de água, seca prolongada, manejo para do chão, solos fracos e percevejo castanho. Então, o Daniel colocou muito bem. E nós falamos nos programas passados, para mim poder entender por que morreu a pastagem, é fundamental para saber como recuperar. Senão eu posso estar recuperando e morrer disso, é muito prejuízo. Então esse diagnóstico, o cara está com um problema na mão, vai tratar o pé, a mão vai continuar com problema. Então, conhecer por que morreu o pasto é fundamental, esse diagnóstico. Então, o produtor, um técnico, fazer esse diagnóstico da propriedade e colocar a forrageira certa, porque hoje não é barato recuperar pasto. E aí vem, mas é antieconômico. Se eu começar errando na espécie forrageira e pensando que eu vou recuperar o pasto com 3, 4 anos, é muito bom para quem vende semente, para quem vende adubo, máquina. Mas nós queremos recuperar pasto para 10, 15, 20 anos. Nós temos áreas que tem braquiarão de 33 anos e com 4 animais por hectare e 20 arroba de carne, na recria engorda, e com lucro de 10 arroba por hectare, R$1.300, lucro líquido na recria engorda, numa área que vem sendo mantido há 30 e poucos anos. Então, se o produtor hoje fazer o trabalho correto, ele tem uma longevidade do pasto. E é isso que o programa aqui faz, até a Germipasto patrocina o programa, e se o produtor usar tudo certinho, vai comprar menos semente, porque vai ter pasto por mais tempo. Mas o que nós queremos é que o produtor se capitaliza. Nós queremos que o produtor tenha lucro, tenha dinheiro, primeiro, para aumentar suas áreas, recuperar mais áreas e ter hoje um bom trabalho e até mesmo entrar na integração na lavoura pecuária, que vai usar semente a todo tempo. O importante é ter produto de qualidade e ter sucesso. A pecuária de corte passa por uma transformação. Tudo bem que os preços estão mais ou menos, em termos de mercado e tal, mas a pecuária de corte, como todos os setores hoje, tradicional, caminho para o profissionalismo, capacitação, treinamento e fazer certo. Fazendo certo, o sucesso é garantido. E o produtor que não fizer, alguém vai fazer e vai sair na frente. É como o Daniel falou, você não compra semente, o vizinho vai comprar uma boa semente e vai ter vantagem, vai ter um pasto muito bom. Com certeza, viu? Com certeza, e é isso que nós queremos, viu? Nesse mundo capitalista, é até um tiro no pé da empresa quando a gente fala que é possível o produtor rural ter um pasto com 30
anos, né, de atividade. Mas a Gemipasto não está preocupada com isso, não. Está preocupada com a satisfação do cliente. E você vai ver, você vai conhecer agora um cliente satisfeito da Gemipasto. Ele mora lá em Curimatá, fica lá no Piauí. É o médico e produtor rural Lucas Seixas Doca Júnior. Ele está muito contente com os resultados das sementes que a Gemipasto colocou lá no pasto dele. Você vai ver então e vai conhecer mais um cliente satisfeito. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Gemipasto. Na minha visão, o produto em si, ele é incapaz de se vender sozinho. Na realidade, o que se vende é serviço. O produto vem agregado ao serviço. Então, junto com o serviço tem a logística, a rapidez de entrega, a assessoria técnica, o interesse real da empresa querer ver o sucesso do pecuarista. No momento que ele estabelece só uma relação de delivery, isso não é logística. O serviço real é entregar, ver se está funcionando, verificar a qualidade, dar suporte técnico, mesmo que mínimo, o necessário para que o pecuarista possa ter lucro. Aliás, nós vivemos no capitalismo, precisamos ter lucro para poder que a coisa sobreexista. A Staff foi uma empresa que primeiro nos deu atenção no sentido de logística, rapidez de transporte da semente, de discutir comigo qual seria a semente adequada para o momento e tudo, dar um suporte técnico, embora mínimo inicial, o suficiente para que a gente tivesse a pastagem como nós estamos tendo. Eu acho que agora, a partir de agora dessa parceria, será possível a gente agilizar a análise de solo, será possível a gente trazer implementos que possam melhorar a quantidade de pasto por hectare, que é o nosso objetivo. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Gemipasto. Legal, obrigado ao Dr. Lucas, né, pelo depoimento. Ele mora em Brasília, capital do país, mas ele tem fazenda lá em Curimatá, no Piauí. Porque Brasília para o Piauí não é muito longe, não, é bem perto. Daniel, que exemplo bacana, né? A gente vê que lá no Nordeste brasileiro, a gente também tem uma participação bastante efetiva e mostrando, né, que é possível sim ter pasto de qualidade, mesmo em regiões como o Nordeste, que muita gente acha que lá não se produz nada, né? Exatamente, Éder, produz muito. Eu fiquei surpreso em conhecer algumas regiões que a gente ouvia dizer, como a própria região ali onde está a Staff Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, o quão é desenvolvida a região em termos de agricultura e pecuária e integração lavoura-pecuária, é muito desenvolvida a região, e também ali o sul do Piauí, uma região muito forte, com um potencial muito grande e com produtores como nós vimos. O Dr. Lucas arregaçou as mangas, está buscando alternativa para melhorar a pastagem e a Staff levou isso até o produtor. E é a preocupação da Gemipasto não só no sul do Piauí, não só no Nordeste, em todo lugar. Levar diferencial aí para você, produtor rural, poder, junto contigo, escolher a melhor cultivar, identificar quais são os problemas que você vem enfrentando e como resolver esses problemas. Qual a maneira para poder minimizar esses problemas dentro da propriedade e conseguir ter uma boa produção. Esse é o papel do nosso representante, do nosso consultor, como a gente fala aqui, que está à disposição por todo o Brasil, através do nosso site, encontra o representante mais próximo à propriedade ou através do 0800, pode ter muita informação de como resolver esse problema. E é muito importante, Éder, ter esse contato com o consultor para poder ir, como a gente fala, ir na veia, né? Realmente encontrar o problema e resolver, e muitas vezes é custo zero. O problema pode ser resolvido sem custo nenhum e muitas vezes essa informação que nós temos é muito importante para resolver o problema. E outra forma de resolver o problema, que a gente está dizendo com relação à formação de pastagem, Éder, é como distribuir a semente. Com certeza. Como né? fazer o plantio. A solução nós temos. Nós temos, né? Mais uma vez a Gemipasto leva até você, produtor rural, já levou condição comercial, já levou produto de qualidade, já levou segurança na hora de adquirir sua semente de pastagem e agora leva também uma forma de fazer um bom plantio, garantir uma boa forma. Fácil e econômica, né? Fácil, econômica, muito simples de operar, rápida. como a gente fala. Exatamente. Então, o que é isso? É a VDTEC. Primeiro a VDTEC 190 e agora a VDTEC Plus,
que segue uma evolução para poder levar o diferencial aí para a sua propriedade. O que a VDTEC faz, Éder? Ela faz 2 operações em uma só, como nós falamos. É muito simples de operar e muito econômica. Por quê? Porque vai fazer a distribuição das sementes e já a incorporação na mesma operação. O que traduz para o produtor isso? Uma economia de R$40 a R$50 por hectare. Por quê? Porque vai tirar um operador, vai tirar uma operação. Não há aquela necessidade de um trator distribuir a semente e outro trator fazer a incorporação. Ou um trator fazer a distribuição das sementes, depois desengata o equipamento que distribui a semente, vai lá, engata a grade niveladora ou rolo compactador e faz a incorporação. Na VDTEC faz as 2 operações em uma só. E essa economia direta é de R$40 a R$50 por hectare. Então é simples. Vai formar 100 hectares, são R$4.000, R$5.000 de economia. Vai formar 1.000 hectares, a economia é muito grande. E além dessa economia direta em tirar uma operação, o produtor tem uma economia que é o quê? Gastar somente o que precisa, em termos de quantidade de semente. A VDTEC garante uma excelente distribuição de sementes, tanto para sementes puras, quanto para sementes incrustadas. Para sementes puras, de 4, 5, 6 quilos por hectare. Para sementes incrustadas, de 10 a 12 quilos por hectare. O produtor consegue fazer uma boa operação, uma boa distribuição das sementes e vai garantir uma boa formação. E a VDTEC consegue fazer essa distribuição de forma muito prática e homogênea. E mais, mas o produtor vai colocar a VDTEC lá na frente do trator, o meu rolo compactador é de 6 metros e na outra propriedade eu tenho uma grade niveladora de 3,5 metros. Como que eu faço? Eu vou ter que comprar 2 VDTEC? Não. A mesma máquina se adapta a diferentes larguras, ela consegue distribuir diferentes larguras de trabalho, de 3,5, 4, 5, 6 até 10 metros de largura. Então, uma única máquina para diferentes larguras. E também diferentes vazões de semente. O produtor quer distribuir vazão diferente do que a gente comentou aqui, ele consegue também distribuir. Então, essa é a grande vantagem da VDTEC, fazer 2 operações em uma só e garantir uma excelente distribuição com o resultado. Ou seja, como a gente fala aqui, o Armindo por várias vezes falou, quanto de semente? Como que o produtor consegue identificar uma boa formação de pastagem? 30, 40 plantas por metro quadrado. E para isso, nós precisamos de quantas sementes por metro quadrado? 50, 60, 70 sementes por metro quadrado. E é isso que a VDTEC garante. O produtor consegue observar isso ao trabalhar com semente pura ou incrustada. Ele consegue saber a quantidade de semente que ele distribuiu por metro quadrado e consegue dormir tranquilo. Porque ele sabe que a semente foi bem distribuída, foi incorporada na mesma operação, chegou no final do dia, choveu, está pronta aquela área. É mais rápido. Você teve a oportunidade de visitar algumas áreas, né, Éder? Com o Zeca, por exemplo, aqui pertinho. O que ele diz? Que é muito mais fácil de trabalhar, é muito mais fácil de operar. E também, além da formação de pastagem, nós temos a VDTEC sendo utilizada para outras funções, como é o caso, né, nos pulverizadores, para utilizar na integração lavoura-pecuária, na formação de palhada para o plantio direto, fazer sobre-semeadura em área de soja, numa mesma operação. Como a máquina, aí o produtor vai olhar e vai falar, nossa, mas será que meu equipamento vai suportar essa máquina? Ela pesa apenas 50 quilos. Então é uma máquina muito leve, muito compacta e fácil de operar. Ela é ligada na bateria do trator ou do pulverizador, vai um cabo até o operador, onde ele, com um simples botão, um simples toque, ele liga e desliga a máquina. Chegou no final do talhão, desligou. Voltou para o talhão, liga novamente e está distribuindo. Então, garante uma economia direta na operação, praticidade na hora de regular e uma distribuição homogênea e uniforme, que é o mais importante para garantir, como nós falamos, coroar com chave de ouro, né? Tudo que nós falamos aqui, um bom preparo, a escolha da cultivar, calagem, adubação, fazer uma excelente distribuição com o menor custo e garantir fazer a sua lavoura de pasto. Legal, olha, entre as várias vantagens que você obtém com a VDTEC, uma chama a atenção, que é a economia de uma operação. Quanto custa essa operação, Daniel? E quanto economiza? Éder, em torno de R$50. Se o produtor fizer a conta, tirar um operador, combustível, hora a máquina, o quanto ele vai economizar? R$40 a R$50 por hectare. Então, é uma economia muito significativa, além dessas outras vantagens. Só essa economia direta, o produtor paga a máquina muito rapidamente e aí tem vários anos para ter essa economia, gerar receita para ele. Legal, é pegar o telefone, ligar para a GM Pasto, 0800 647 0050, e fica uma dica
bastante interessante para você no que se refere à economia. O GMPasto está finalizando a compra programada da GMPasto. Você compra agora, paga parcelado e vai começar a receber suas sementes a partir do mês de setembro, que já está aí. Agora você pode incluir também, quando você faz a compra antecipada de sementes, você pode incluir também no negócio a VDTEC e vai pagar também de maneira parcelada. Nas mesmas condições da semente. Então é uma oportunidade para o produtor já aproveita a compra programada e adquire a VDTEC. Quando chegar o momento de fazer a semeadura, está garantido uma excelente semente e a forma de distribuir garantir uma excelente formação de pastagem, ou seja, fazer a lavoura de pasto, aquilo que nós viemos preconizando aqui de forma prática, fácil e, como você falou, Éder, muito econômica. Além da economia direta de R$40 a R$50 por hectare, usar a quantidade exata de semente. A economia na semente também é muito importante. Muitas vezes, gastar R$5, R$10 a mais por hectare, dependendo da área, por conta, não, vou jogar um pouquinho a mais ou menos, acaba ficando caro. A ordem é ganhar dinheiro e economizar também é uma forma de ganhar dinheiro. Muito bem, olha só, vai ligando para o GMPasto, 0800 647 0050 ou 6733 89 6700. Mas nós temos representantes comerciais ou lojas que revendem os produtos GMPasto em todo o Brasil. Exemplo é a Cone Agropecuária, que fica em Dourados, aqui região sul do Mato Grosso do Sul. E lá nós temos o Humberto e também temos o Vinícius Guzmão, que atendem os clientes da GMPasto e os seus clientes na região aqui sul do Mato Grosso do Sul. E você vai conhecer um pouquinho mais dessa empresa, a Cone Agropecuária. Veja aí então, GMPasto ao seu alcance. Olá, amigo produtor, eu sou o Vinícius Guzmão, sou representante GMPasto em Dourados, através da Cone Produtos Agropecuários. Você que busca um atendimento diferenciado, uma semente de qualidade, conte conosco. Estamos na rua Oliveira Marques, número 3015, no centro de Dourados, Mato Grosso do Sul. Através do telefone 67 8121 2961 ou também pelo fixo 067 3423 0400. Conte conosco através desta parceria entre Cone Produtos Agropecuários e GMPasto. Legal, é a GMPasto ao seu alcance, representante a Cone Produtos Agropecuários, na região sul, aqui do Mato Grosso do Sul, cidade de Dourados. Um abraço para o Vinícius e também para o Humberto. E nós voltamos a falar de um assunto muito importante, que é a compra programada GMPasto, e também já vamos falar com o Armindo sobre correção de solo nesse momento, porque o produtor está comprando a semente, vai fazer o plantio, já começa, as chuvas devem começar em outubro. Os produtores começam a receber a semente um pouquinho antes, aqueles que quiserem, porque algumas regiões começam a chover talvez um pouco antes, um pouco mais tarde. Claro que cada região tem a sua particularidade. Mas é importante nós salientarmos que o momento do produtor comprar a semente, pensar no plantio é agora. Sim, Éder, como a gente falou, como o Armindo falou, é planejamento. Vai chegar o momento em que o produtor vai precisar da semente. Ele sabe que tem que reformar, ele vai precisar da semente. Então, o momento de fazer, qual que é a melhor época para comprar um produto? Quando esse produto está embaixo. Quando eu tenho o menor preço. E o menor preço é agora. Por quê? Porque a procura é menor. Então, como a GMPasto consegue, produz a semente, consegue disponibilizar de forma antecipada para o produtor, isso que a gente vem dizendo. A cada ano, há um maior número de produtores aderindo ao programa. Por quê? Porque é interessante. Ele compra mais barato, garante a cultivar, que é outro ponto muito importante, além do custo, além da redução de preço, pagar mais barato, ele garante uma determinada cultivar que pode vir a faltar no futuro. E quando chega o momento de fazer a semeadura, ele recebe a semente em qualquer lugar no Brasil, qualquer quantidade, o que é importante frisar também. Independente da área a ser formada, a GMPasto tem parceria com diversas transportadoras para entregar em todo o território nacional qualquer quantidade de semente. Então, mas eu vou formar 2 hectares, só a área é pequena, não vou participar será que vai me entregar aqui? A GMPasto tem condição de entregar. Então, a economia serve para todo mundo, como o Armindo falou. Planejamento é na área, na propriedade média, na pequena, na grande, todo mundo. A ordem, como você disse, é economizar e ganhar dinheiro. E para isso, comprar bem faz muita diferença. Com certeza. E quando você fala em todo o Brasil, a gente aproveita para viajar um pouquinho. Vamos para Minas Gerais? Bora.
Vamos bater um papo com o Renato Vaz da Silva, que é representante da Germipasto, está lá em Paracatu, em Minas Gerais. Bater um papo com ele, ele vai falar justamente sobre o programado, sobre o atendimento que a Germipasto tem, não só em outras regiões do Brasil, mas também lá em Minas Gerais. Renato, bom dia, tudo bem? Bom dia, Eder. Como é que você está? Bom dia, o Daniel, bom dia, o Armindo. Isso. Olha que hoje até amanheceu dando uns pingos de chuva. Graças a Deus deu uma refrescada aqui para nós, Eder. E justamente isso que eu ia te perguntar, se essa semana caiu água aí. Essa semana choveu aqui, foi terça-feira, né? Choveu aqui em Campo Grande, terça, quarta-feira, choveu aqui em Campo Grande. Aqui não chegou a chover mesmo, mas deu uns pingos para nós. Ruim não tá não, então tá bom, né? Tá ótimo. Ô Renato, vamos falar sobre o compra programado, a gente está finalizando aí esse sistema de vendas da Germipasto, e a gente sabe que o produtor mineiro, com essa calma toda que ele tem, ao contrário do que conta a lenda das histórias, que mineiro é devagar, tal, muito pelo contrário. A participação de Minas Gerais na agricultura e na pecuária brasileira é muito grande, principalmente na pecuária leiteira, né, Renato? Sim. E corte também, né? Com certeza. Nós estamos numa região que tem muito gado, né? Principalmente gado de corte. E nós estamos aqui em Paracatu, né? Atendo toda a região do Noroeste. E o compra programado aí, como é que está indo? Os clientes aí, os produtores rurais, têm aproveitado a condição especial da Germipasto? Então, muita gente já fez as suas compras, tem muita gente cotando, já finalizando já para fechar o pedido. E vamos aproveitar aí para convidar todo o pessoal, todos os nossos clientes e todo o pessoal das fazendas, todos os fazendeiros que nos procurem, que já está na etapa final. Estamos com uma condição muito boa, com os preços muito bons. E estamos aqui. É só nos procurar, o telefone é o 38-9852-8865. Legal, Renato. Bom, você viu que o assunto de hoje está falando sobre correção de solo. De modo geral, como é que são os solos aí da região de Paracatu, hein? Olha, são solos bem ácidos, né? Bem fracos e pouca chuva, né? Chove pouco, um período aí de 4 até 5 meses. Então a gente sofre bastante. E de um tempo para cá o pessoal está melhorando, está corrigindo, está adubando, para ter uma pastagem mais duradoura, né? Uhum. Legal. Renato, um abração para você. Eu vou aproveitar o que você falou sobre os solos aí da região, o Armindo ouviu. Né? Nós falamos agora há pouco na região do Mato Grosso, que lá as braquieras têm morrido por excesso de umidade. O Armindo vai aproveitar agora o que você falou, vai nos pontuar aqui, nos trazer informações para solos do tipo que tem em Paracatu, solos de baixa fertilidade, pouca chuva, solos ácidos. Qual a espécie ideal ou o que fazer em solos com essas características? Obrigado, Renato. Um abração para você. Bom dia, viu? Um abraço a todos. Bom, Armindo, como é que trabalha com solos como nessa da região de Paracatu? Eu conheço Paracatu, a região, claro, tem solos de médias e baixa fertilidade. Agora, posicionar as forrageiras, né? Então, mesmo ele falou que chove pouco, mas chove acima de 800 milímetros, 800 a 1.000 milímetros, até 1.200 alguns anos. Uma forrageira bem posicionada, usar nos solos fracos, forrageiras mais tolerantes, e para solos de média fertilidade, fazer as correções, e aí vem, quando eu tenho um solo corrigido e uma cultivar adequada, a cultivar tolera mais a seca, ela entra mais a seca crescendo, vegetando normalmente e começa a crescer primeiro. Então, um pasto recuperado, ele falou que chove há 5, 6 meses. Então, um pasto degradado, é certo que parou a chuva, 30 dias, para o crescimento. Então, ele tem uma falta de crescimento de 5 meses na região, 5 a 6 meses. E um pasto recuperado, vai ter 3 meses apenas de falta de pastagem, porque cresce 1 mês, 2 meses depois de parar a chuva e retoma o crescimento antes. Mas o importante colocar, falar em correção de solo, falamos no calcário. Agora, muitos produtores esquecem do gesso, do enxofre. O enxofre é um macronutriente. Eu vou trabalhar com produções, vou fazer adubações de correção de fósforo, vou aplicar nitrogênio e potássio, vou querer ter uma produção
de produção de feno, de silagem, ou de integração, ou propriamente ter um pasto de qualidade, eu tenho que ver o enxofre também. Então, aplicar primeiro o calcário, fez a aplicação do calcário, o solo tem problema de falta de enxofre, ou o meu preparo é superficial, eu tenho que botar o gesso para levar cálcio e magnésio para baixo. O gesso tem duas funções importantes, fonte de cálcio e leva cálcio e magnésio para a raiz mais profunda do solo. Se levar o cálcio e o magnésio mais profundo do solo, corrige o perfil do solo. Corrigindo o perfil do solo, a raiz penetra mais, explora mais a zona radicular, raiz mais profunda, segura mais água e tolera mais a seca. Então isso é fundamental. Nós falamos hoje do calcário, estamos falando do gesso, e as quantidades de gesso vai aí de 500 quilos até 2 toneladas. Mas, na média, 1 tonelada por hectare de gesso dá enxofre para 5 anos. Então, dentro da correção, calcário, bem corrigido o solo para 5, 6 anos, gesso para 5, 6 anos, e vão corrigir o fósforo. O fósforo, que é um elemento fundamental, mas só posso aplicar o fósforo depois do calcário, depois do gesso, depois do calcário e gesso incorporado quando é preparo do solo, ou quando é superficial, aplicar com bastante antecedência, aí vou aplicar o fósforo. Aí nós temos várias fontes de fósforo. E uma dica que todo mundo se preocupa, porque tem muitos revendedores que querem vender o produto. E uma deles chama-se fosfato natural. Um bom produto, mas se mal posicionado, não vai funcionar. Fosfato natural é para solos de média acidez, tem que ser incorporado e tem que ter um preço bom. Então tem muita gente de solos arenosos, bota calcário, não tem acidez e ele reage muito pouco. Então tu bota, não tem, leva muito, 4 a 5 anos para reagir com o calcário. Então, quando que eu devo usar fosfato natural? Eu tenho um solo com média argila, média matéria orgânica, média acidez, vai pouco calcário, e eu boto os fosfatos naturais, que hoje é Gafsa, Dawi, Arad, por aí vai, fosfatos naturais reativos, que ele vai ter uma liberação mais lenta e é econômico nessa situação. E também temos os fósforos, que é o super simples, temos o super triplo, temos o MAP e temos o DAP. São fósforos altamente solúveis. Então, para solos de arenosos, de baixa CTC e baixa matéria orgânica, bota calcário, exemplo, 2 de calcário, 1 de gesso, incorpora e bota 150 kg de MAP. O MAP tem 52% de fósforo, 11% de nitrogênio, 150 a 200 kg de MAP. Eu corrijo toda a situação, jogo o MAP, incorporo com a grade e faço o plantio, no momento do plantio. Então o solo está corrigido, então eu faço a minha correção. Volta novamente. Eu falei que o calcário vai, vamos supor, um exemplo, forrageiras tolerantes, 1 tonelada, exigente 3, também tem forrageira, solos muito ácidos, que vai 2 em forrageiras tolerantes e vai 5, 6 toneladas em forrageiras exigentes. Quando eu quero uma alta produtividade, um rotacionado intensivo ou um pivô de irrigação, eu vou fazer correções igual ou superior à cultura de milho. Levar a saturação para 50, 60, zerar o alumínio, ter um fósforo aí acima de 10 ppm, ter o potássio acima de 60 ppm, ter um enxofre com 8 a 10 ppm. Ou seja, eu tenho um solo para 5, 6, 8 animais por hectare, eu tenho solo para produzir 10, 15, 20 arroba, até 30 na integração, 30 arroba de carne por hectare, quando eu tenho solo equilibrado. E o mais importante para todos os produtores do Brasil, pastagem é uma cultura e ela precisa de todos os nutrientes. Eu imagino que hoje, um exemplo prático que eu dou, não adianta, vou botar calcário. Claro, você corrigiu a acidez e deu cálcio e magnésio. Mas e o seu fósforo, tá bom? Como é que está o potássio? Muitos produtores, calcário e fósforo. Mas não bota o nitrogênio em gramínea. Primeiro ano muito bonito, porque decomposto, a matéria orgânica usou o estoque do solo e no ano seguinte a pastagem declina drasticamente. Então, um exemplo em casa, pastagem é um carro, é um trator, 4 pneus. O primeiro pneu que se está faltando análise chama-se calcário e gesso. O segundo pneu é o fósforo. O terceiro pneu é o potássio. E o pneu mais importante depois desses 3 é o nitrogênio. Se você não botar um desses pneus, não vai andar. Se esquecer do potássio, está faltando, vai cair a produção.
Botou tudo isso, não botou nitrogênio, segundo ano cai 30% da produtividade. Faltou nitrogênio, é gramínea. Então, a nossa grande dica, não adianta. Claro que, aqui vai uma dica assim, mais prática. Eu tenho pouco dinheiro. Tenho para o preparo do solo, para conservação, para a semente e para o calcário. Então, primeiro ano, há um vigor muito grande, mas eu faço a produção do primeiro ano e no segundo ano faço a correção do fósforo e aplico o nitrogênio e o potássio. Eu tenho essa flexibilidade. Se os recursos for pouco, eu coloco a prioridade, que é a conservação, o bom preparo, a semente de qualidade. Essas três coisas não podem ficar fora, não. E aí, se te sobrou o recurso, faça o calcário e o gesso. Agora, o ideal é que o produtor tenha, em vez de fazer 200 hectares, faça 50, mas faça bem feito. Ninguém planta soja hoje só com calcário. Ninguém planta milho só com fósforo. Portanto, temos que colocar o que está faltando e aí partir para um bom manejo do pasto. Então, vai fazer esse investimento? Eu diria o seguinte, as causas que degradam o pasto. Não sei se tem esse tempo, mas importante as 4 causas que mais degradam pasto. Primeiro, escolha da espécie. Quanto custa escolher a espécie certa, para a terra certa, para o nível tecnológico certo? Não custa nada. Liga para os técnicos de germipasto, liga para as empresas de pesquisa, para a extensão rural e pergunta, se não conhece a forrageira, como é que funciona. Escolheu a forrageira certa, custo zero. Plantio na época correta, com a semente boa, custa nada mais. Você vai plantar uma semente ruim ou plantar fora de época, plantio na época correta, o custo é zero e plantar fora de época. E o terceiro ponto, não rapar o pasto, entrar com o ponto ideal de entrada, de saída, rotacionar. Quanto custa não rapar o pasto? Custa zero. E aí que vem a nossa matéria de hoje. Correção de solo, adubação vai de 20% a 35% da receita bruta. Uma das coisas mais caras depois do animal é a adubação. A semente é 5%. Mas dura 10, 12 anos. Então a semente hoje é 0,5%, 1% do custo de produção de uma propriedade. Já que eu gasto 5 a 10%, eu passo, dura 10 mais 10 anos. Agora, a adubação corresponde a 20% em terras médias e boas e 35% da receita bruta em terras fracas, em terras de mais baixa fertilidade, quando eu quero média boa produção. Então, para mim usar esse custo alto, eu tenho que ter o bom preparo, a boa semente, a boa formação, controle de pragas, invasoras e erosão, tudo certinho, boa guarda, boa cerca. Aí eu vou colocar o adubo. E se eu fizer tudo isso, claro que eu preciso da melhor genética e de uma boa sanidade. É verdade. É um complexo todo e aí nós vamos ter altos resultados na pecuária de corte. Outra dica importante, plantio. O Daniel comentou mais ou menos, não adianta plantar porque choveu. A semente para crescer, uma pastagem, precisa de 4 coisas básicas. Primeiro, umidade, temperatura, luz e nutriente. Às vezes eu tenho nutriente, eu tenho umidade, mas eu não tenho temperatura. Então, você arriscar plantar antes de outubro, na grande parte do cerrado brasileiro, do Brasil como um todo, é risco. Então, você não responsabiliza a tecnologia, mas eu plantei em setembro e as chuvas estava o solo úmido, mas estava frio e principalmente cortou as chuvas. As chuvas normalizam, pega-se o mapa de precipitação. Quando que nós temos mais garantia de chuva? É a partir de 15 de outubro. Outra coisa importante, tem regiões que só vai chover regular fim de novembro. Então eu não posso plantar isso em novembro. Então eu pego o mapa de chuvas da região, olha aqui, chuvas regulares é 15 de novembro para frente. É aí que eu vou colocar a semente na terra. Eu não posso plantar antes porque um ano choveu ou não. É risco. E o produtor hoje chega de risco. Já temos risco político muito grande, risco comercial muito grande, não vamos arriscar agora nas tecnologias. Armindo, você está coberto de razão, viu? Tudo que você fez um comentário sobre como melhora a fazenda, como aumenta a produtividade, nós temos um exemplo de uma fazenda lá no Mato Grosso, Fazenda Tiaraju, que realiza um importante trabalho tanto na produção pecuária, quanto também na produção de grãos, viu? E é uma fazenda que torna-se referência, porque lá eles utilizam o Piatã e também o Tanzânia. Veja aí na matéria. No município de Rosário Oeste, no Mato Grosso, está a Fazenda Tiaraju. A produção de soja sempre foi a atividade principal, mas recentemente a pecuária também tem ganhado força na propriedade. Essa aqui já era uma área de soja.
pessoal já plantou soja, milho aqui, então ela estava fácil de fazer. Mas eu preparei ela como se fosse para fazer uma lavoura de soja. E aí, agora, depois que fez, o que o senhor viu, o que dá para ser feito, o que pode ser diferente? Não, acho que pode ser bem diferente, ela não precisa preparar tanto que nem soja. E mesmo assim vai dar resultado? Vai dar resultado e muito bom. Tá? Essa área que foi plantada aqui foi 90 hectares de piatã. A gente colocou agora umas 200 bois assim para dar uma baixada nela, para ver como que fica. A tendência é colocar mais daí. Uma importante aliada para o sucesso do plantio da braquiária piatã e do pânico Tanzânia foi a semeadora VDTEC. Mas, seu Luiz Antônio, do que o senhor mais gostou dela? Eu acho que é a uniformidade que ela distribui a semente, precisão. Germipasto, sempre ao lado do homem do campo. Muito bem, com essa matéria da Fazenda Tiaraju, que fica lá no Mato Grosso, nós encerramos por aqui o Conexão Rural Germipasto. A todos, muito obrigado pela companhia. E no próximo programa, semana que vem, teremos novidade, viu? Estaremos com um estúdio novo, teremos aí quadros novos no programa Conexão Rural. E eu quero aproveitar para convidar o telespectador para participar do programa, mandando um e-mail, mandando uma carta, ou ligando e sugerindo para a gente quadros ou ainda perguntas e informações que são muito importantes para a gente fazer cada programa Conexão Rural, né, Daniel? Exatamente, é muito importante. O programa é feito, né, para o produtor levar as informações, tirar as dúvidas, levar qual o diferencial que o produtor pode ter aí na propriedade para melhorar, cada vez mais produzir mais, como a gente falou aqui, fugir dos riscos, né, aumentar a sua produtividade, aumentar as áreas. Esse é o enfoque do Conexão Rural e da Germipasto com todo o seu portfólio de produto, legal, atendimento para diferenciar os produtores. Tem dúvida, liga para a gente, viu? Quer semente de qualidade, liga para a gente. Quer uma VDTEC? Liga também para a Germipasto. Armindo, um abraço para você, viu? Ok, um abraço a todos e até o próximo programa, né? Até o próximo programa e depois, né, no outro programa tem um churrasco, né? Um churrascão, hein? É verdade. 60 anos. Dia hein? 9 de setembro? 9 de setembro, 60 anos. Beleza, hein? Tá chegando, hein? 6.0, hein? Semana que vem a gente fala mais sobre esse assunto. Brasil, muito obrigado pela companhia, grande abraço e até a semana que vem. Outras informações no nosso site www.germipasto.com.br. Também no YouTube, mais de 300 vídeos à sua disposição. E você pode interagir conosco utilizando o Facebook. A Germipasto também está no Facebook, facebook.com/germipasto. Abraço, tchau.